Prezados senhores, senhoras, vou apresentar para vocês uma aula sobre epistemologia genética, que é um dos fundamentos da pedagogia e dos ensinos de licenciatura também, desenvolvido por Jean Piaget, que viveu entre 1896 a 1980, certo? Essa epistemologia genética, ela tenta entender como que ocorre o processo de desenvolvimento da criança, desenvolvimento cognitivo da criança, pela genética humana, pelo desenvolvimento humano junto, né? E ela divide em 4 fases, certo? A primeira fase é a fase sensório-motor. Vamos fazer uma representação aqui. Aquele círculo é a criança e o que está fora é o mundo. A criança irá explorar esse mundo em busca de desenvolver a sua capacidade dos seus sensores, a sua visão, seu ouvido, tato, tentando formular e articular desenvolver essa capacidade de apreender o mundo, né, de apreensão das coisas do mundo. E essa fase vai de 0 anos de idade a 1,5 ou 2 anos de idade, certo? Nessa fase a gente vê aquelas criancinhas nos berços com aqueles brinquedos que ficam fazendo barulhos e cores, e isso prende muita atenção dessas crianças nessa fase. A segunda fase é o pré-operatório, que é a fase onde o mundo começa a formar a consciência do eu. Começa a formar essa consciência do eu, mas não há um uso lógico de sua consciência, mas existe um raciocínio intuitivo. E não há um uso lógico porque não há apreensão completa das palavras ainda. Aqui começa a nomeação das coisas do mundo. A partir daqui, a criança começa a compreender a linguagem e a usar essa linguagem. Isso vai de 1 ano e meio a 2 anos até 6 a 7 anos. Esse é o pré-operatório. E essa fase, para a próxima fase, não é, digamos assim, perfeitamente estanque. Há uma mistura. As crianças não são assim e não podem fazer coisas da outra fase. Mas é o que prevalece nessa idade, é esse comportamento pré-operatório, certo? Agora, na terceira fase, o que vai prevalecer na criança é o operatório concreto, certo? Que seria o eu e o mundo e uma interação dessa criança no eu, já fazendo uma lógica consistente e com uma habilidade de solucionar problemas concretos, porque ela consegue fazer o uso da linguagem de modo apropriado para absorver os dados obtidos da percepção e resolver as suas necessidades e as suas construções e concepções do mundo, certo? E essa fase vai de 7 ou 8 anos de idade até 11 ou 12 anos de idade, entendeu? Agora a última fase é o operatório formal. O operatório formal já é uma pré-adolescência, né? Tem o eu com relação ao mundo e já existe a criação, o raciocínio hipotético dedutivo, ou seja, o planejamento sobre o futuro, o refletir para além do real presente. Então, há uma projeção para o futuro, existe também uma projeção para o passado, certo? Mais constante. Então, nessa fase, a criança vive mais no mundo simbólico, entende? É o que prevalece dentro da consciência da criança nessa fase, né? Aqui ela já consegue ter pesadelos mais voltados a coisas abstratas, ter medo de coisas que ela não consegue perceber, e esse tipo de coisa que nas outras fases já eram mais diferenciadas, né? Elas têm medo de um palhaço, por exemplo, na fase 3, na fase 2, né? Mas é difícil elas terem já medo de uma coisa que elas não percebem. Agora, na fase 4, ela já consegue compreender e criar esse mundo simbólico, já consegue ter medo ou imaginar ou produzir um futuro.
associar com o passado, é quase já um início do processo para a vida adulta, certo? Porque ela já consegue deduzir e criar hipóteses, refletir para além do presente e do real. Então essa fase vai de 11 ou 12 anos de idade até o desenvolvimento pleno da idade adulta, que pode ser levado a vida toda. Então é isso, é a apresentação do conteúdo que está presente no livro do John Piaget, Genética e Epistemologia, publicado em Nova York em 1970. É um livrinho de 85 páginas. Então, obrigado pela atenção, espero que tenha sido proveitoso essas 4 fases, que são clássicos nos estudos de pedagogia e licenciatura em geral. Todos os cursos de licenciatura também aprendem um pouco sobre essas 4 fases. Obrigado pela atenção, um abraço.